para a galerinha de Itapar, o Wesley, os irmãos que também estão participando, tanto de Itapar como Mariporã. Quero agradecer aos irmãos pelo carinho com a pastora Joyce, carinho que vocês têm com a nossa família. Dizer que é uma honra servir os irmãos todos os dias. Eu quero compartilhar uma palavra rapidamente com os irmãos, nada que 50 minutos eu não encerre. Eu desisto de falar que vai ser 15, então vai ser 50. Eu quero falar um pouquinho, já emendando na Santa Ceia, porque existe muitas vezes rituais, religiosidades no nosso meio. Só que tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, há um propósito, há um porquê. E quando eu escrevi essa palavra, eu fiquei pensando esses últimos meses, e esse último mês principalmente, foi mês de decisão no nosso país, tinha que tomar uma decisão de um lado, de outro, não dava para ficar em cima do muro. E pensando sobre decisões, eu queria começar te perguntando, qual foi a decisão mais importante que você já tomou na sua vida? Você lembra? Qual foi a decisão mais importante que você já tomou um dia? Talvez você diga para mim, pastor, eu acho que a decisão mais importante foi o meu casamento. A decisão mais importante foi o dia que eu decidi ter um filho. Ok. A decisão mais importante talvez foi a faculdade que eu fiz e hoje me permite ter um emprego melhor. Ok. É importante entender que toda decisão que nós tomamos aqui na terra, ela não pode ser a decisão principal, porque toda decisão é passageira. Quando você decide casar, o próprio pastor vai dizer, até que a morte, então não é eterno. Então tudo tem fim, trabalho tem fim, estudar tem fim. Nós precisamos entender que a nossa vida, e eu sempre digo isso, ela é feita de decisões. Eu gosto de dizer que tudo que você tem hoje são frutos de decisão que você tomou no passado. E o que você não tem também é fruto de decisão que você deixou de tomar no passado. Então as nossas escolhas, as minhas e as suas escolhas, ela vai interferir diretamente na nossa vida. Por isso que nós precisamos se preocupar toda vez que temos que tomar decisão, mas nunca deixar de decidir, nunca deixar de fazer uma escolha na vida, porque por mais errada que seja uma escolha, pelo menos ela te ensina a não errar de novo. Então a nossa vida, ela é feita de decisões, e você na sua vida, provavelmente você tomou essa decisão importante, que não tem nada a ver com essa terra, mas tem a ver com a eternidade. Qual foi a decisão mais importante que nós possamos ou nós já tomamos na nossa vida? É a decisão de aceitar Jesus. Porque quando você aceita Jesus, você está aceitando a eternidade. Você está escolhendo viver para a eternidade. Então toda decisão ela é passageira. Toda decisão terrena, ela vai ter um fim. Mas a decisão de receber Jesus na nossa vida fala de eternidade. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus, há muitos anos atrás. E aquele dia, eu não tinha noção do impacto que aquela decisão ia ter na minha vida. Eu não tinha noção do que estava acontecendo naquele dia. Para mim, eu tinha levantado a minha mão, aceitado Jesus e bola que anda, bola para frente, toca a vida. Mas quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu estava fazendo uma escolha sem volta. Eu estava trilhando um caminho, irmãos, que lá na frente, eu ia olhar para trás e não ia entender as consequências daquela decisão. E se você já aceitou Jesus, eu quero dizer para você que essa foi a melhor decisão que você já tomou na sua vida. A melhor escolha que eu posso fazer, que o homem pode fazer, é receber Jesus. A melhor decisão que você pode tomar é você reconhecer que você não é nada sem Jesus. É você reconhecer que você não pode nada com as suas forças. É você reconhecer que você não pode se salvar. É você reconhecer que você
não pode salvar o teu casamento, você não pode salvar a tua família, você não pode salvar os teus filhos. Quando eu olho para você sentado aqui, né, a Alain e Guga, que são dinossauros da LPC, a Nathalie aqui, que já é dinossauro também, mas muitos aqui, irmãos, eu fico olhando e agradeço a Deus por aquela decisão que eu tomei há 13, 14, 15 anos atrás, a escolha de receber Jesus. Então, quando você recebe Jesus, você não tem noção do que está acontecendo. Quando você aceita Jesus, você está alternando, você está mudando a tua história, a sua trajetória. Quando alguém recebe Jesus, ou quando eu levo Jesus para alguém, essa pessoa se converte, eu mudei a história de uma pessoa. Gerações vão ser transformadas, gerações serão alcançadas simplesmente porque uma recebeu Jesus. Então as nossas escolhas, as nossas decisões não podem ser feitas de qualquer maneira, mas tem que ser decisão tomada de forma a entender que a sua decisão não pode voltar atrás. E tem decisões que não tem volta, e receber Jesus é uma decisão que não tem volta. Mas eu estou falando receber Jesus, ou aceitar Jesus para ser religioso. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de ser igreja. Ser igreja é muito mais que religião. Ser igreja é muito mais, irmãos, que vir para o culto todo domingo. Ser igreja é muito mais profundo. Ser igreja é uma família. Ser igreja é ser família. Ser igreja, irmãos, olha que coisa de louco. Tudo bem, Joyce, eu ir para Portugal e ter a Jéssica chorando, ter o Robson triste, a Cida, ter alguns aqui que são da nossa família entristecidos. Mas quando nós olhamos Guga, Lane, olhamos outros aqui chorando, mas nós não somos da mesma família. Por que estão chorando? Porque nos tornamos uma família. Nós não éramos uma família, mas nos tornamos uma família. Compreende? Ser cristão não é ser crente de ir para a igreja. Ser cristão é você ter uma família. E ter família é decidir não viver mais sozinho, não andar mais sozinho, não andar mais sozinha. É ter pessoas que vão cuidar de você. É ter pessoas que vão estar do teu lado. Igreja é igual a família. Igreja não muda do conceito de família. Quem tem família grande aqui? Levanta sua mão, que mora perto. Qualquer coisinha briga, sim ou não? Qualquer coisinha, não vou mais na sua casa. Eu não quero mais falar com fulano. Eu não suporto fulano. É assim ou não é? Mas mexe com um para ver o que acontece. Mexe com um para você ver o formigueiro. As desavenças saem da frente. Mexeu com um, mexeu com todos. Isso é família. E muitas vezes tem irmãos que acham que ser cristãos, que fazer parte da família da igreja não tem problema. Não, mas eu não gosto muito de igreja, eu não gosto muito de célula. Esse tempo atrás eu perguntei para uma pessoa por que ela não estava indo mais na célula. E ela falou, mas eu não gosto de ir em célula porque todas as células que eu vou tem problema. Eu falei, claro que tem, você vai? Você está lá? Se célula é formada de pessoas, tem problema. Olha para o irmão que está do seu lado, olha a cara de anjinho que ele tem. Vai pensando que isso é um anjinho. Vai pensando que isso é uma florzinha. Leva para casa para tu ver a florzinha. Passa uma semana com esse irmão, você fala, nossa, esse irmão é tão abençoado. Passa uma semana com ele. Você vai ver o tamanho da bênção, da tribulação. Não, irmãos. Ser igreja é ser família. E quando se trata de família tem problema. Mas eu quero dizer para você uma coisa: mexeu com um, mexeu com todos. E quando eu falo mexeu com todos, eu estou falando de pessoas mexer com você. Eu estou falando do seu maior adversário, Satanás. E quando Satanás se levanta contra a sua vida, nós se levantamos contra Satanás. Porque nós somos igreja.
Nós somos uma família, nós somos um corpo. Não estamos aqui para andar sozinho. Por isso eu quero dizer para você, não se isole. Ser parte de uma igreja é uma bênção para a tua vida. Ser parte de uma igreja é entender que Deus colocou você numa família, mas que é uma família que não é perfeita, que tem irmão cri-cri. Você não vai responder para não ter que resolver o problema depois. Você só pensa, tem irmão cri-cri na sua cela? Não fala, para mim não ter que ir lá depois consertar isso. Tem irmão cri-cri na igreja? Tem. Tem irmão chato? Tem. É isso a igreja. Mas aqui é melhor que lá fora. Aqui é família. Aqui cuidamos um do outro. Aqui ajudamos um ao outro. Aqui nós brigamos também. Aqui nós ficamos de mal também. Aqui nós ficamos bicudo com o outro também. Porque isso é ser família. Então eu quero desmistificar isso aqui. Quero que você entenda que ser igreja não é um grupo de pessoas perfeitas. É um grupo de pessoas que se amam em Cristo Jesus, que briga, mas que defende um ao outro. Sim ou não, irmãos? Isso é ser igreja. E quando nós caminhamos para ser igreja, nós precisamos entender que existe um caminho para ser igreja. Toda decisão, junto com ela, vem responsabilidades. Toda decisão que eu tomo, ela me dá direitos e deveres. Toda decisão que você toma tem direitos e deveres. Direitos que você recebe e deveres para ser cumpridos. Sim ou não, irmãos? Sim. Quando você casa, você tem direitos. Quais são os direitos que você tem? Vai ter uma esposinha, vai fazer comidinha, vai lavar sua roupinha, pelo menos espero, vai cuidar de você, vai estar com você. E você tem esposa. É bom? É. Até porque você chega um pouco mais tarde, ela olha para você e fala, você estava onde? Ué, como assim? Agora você tem a explicação. Solteiro você tinha direito, alguns direitos, alguns deveres. Você casou, você tem outros direitos, outros deveres a ser cumprido. Tem gente que casa e quer continuar levando vida de solteiro. Já viu isso? Graças a Deus que na igreja não tem. Mas tem gente que casa, pastor, mas ela me conheceu assim. Conheceu, você era solteiro, agora você é casado. Mudou. As coisas mudam. Então, quando eu tomo uma decisão de receber Jesus, junto com a minha decisão vem direitos e deveres também. E eu quero falar de alguns comportamentos que nós temos como cristãos. E o primeiro deles, irmãos, com muito amor e carinho, não me interprete mal, porque eu te amo em Cristo Jesus, mas pelo menos um dia da semana é o dia que você ouvir a palavra. Compreende o que eu estou dizendo? Eu recebi Jesus, recebi a bênção, sim, mas eu tenho direitos e tenho deveres. Qual é o dia que eu tiro para o Senhor, irmãos? Repete comigo assim: domingo. Domingo eu tenho um compromisso com a palavra. Eu tenho um compromisso em receber a palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu não ouço palavra, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu não tenho força. Amanhã eu estou desanimado em Cristo Jesus. Então, eu preciso entender que quando eu aceito Jesus, vem direitos e deveres. Eu tenho direito de ser abençoado. Eu tenho direito de desfrutar o melhor dessa terra. Eu tenho direito de viver a vontade do Pai. Eu tenho direito de desfrutar da presença de Deus. Mas eu preciso entender que eu tenho deveres. E quando eu negocio os deveres, eu não entendi a minha decisão ainda. E quando eu decido por Jesus, irmãos, o domingo é o dia, eu não gosto dessa palavra, mas é como se fosse um dia sagrado. Não que eu não gosto da palavra sagrado, é porque pôr um dia só como sagrado que eu não gosto muito. Mas o domingo os outros não é sagrado, os outros podem pecar igual diz a Guga. Não, todos os dias são sagrados,
Mas tem um dia para você estar no culto. Tem um dia para você ouvir a palavra. É um dia para você em Deus. É um dia para você sentar e ouvir a palavra de Deus. Para você ser ministrado. Para você ser alimentado na fé. Para você ser fortalecido na fé. Então tem direitos e deveres. Nós temos também outro dever. Nós temos uma célula, que é tão importante quanto o culto. É o dia que você se reúne com um grupo menor. E nesse dia, entenda isso, irmão, é nessa célula que você é cuidado. Mas por ser um grupo menor e você estar perto de pessoas, mais perto das pessoas, mais problema vai ter. Mas acredite, no dia que você precisar, você não está sozinho. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui, irmão, tanto discipulado, também discipulamos uns aos outros, cuidamos um do outro. Então ser igreja, irmãos, é muito mais que aceitar Jesus. É entender que eu tenho agora um estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida, eu não posso negociar meu estilo de vida. O meu estilo de vida agora mudou. Eu recebi o Senhor e agora eu caminho com o Senhor. E o quarto ponto que eu quero falar, e é desse que eu quero enfatizar, mas eu vou ser bem breve. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque toda vez que beber e comer do pão e beber do cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem-se a si mesmo, e assim coma e beba desse cálice. Assim definindo, quem come e bebe, bebe por próprio juízo. Eis a razão porque há muitos fracos, doentes, que dormem entre vós. A ceia é muito mais que um ritual, irmãos. A ceia é algo de extrema importância para a sua vida que serve ao Senhor Jesus. A ceia é o dia de você se alimentar, é o dia de você receber, é o dia de você lembrar da morte de Cristo. E quando eu falo lembrar da morte de Cristo, não no sentido negativo, dele morreu, mas da ressurreição, da obra que Ele fez na cruz. E eu quero falar rapidamente alguns pontos, algumas considerações nesse texto. Primeiro, quando você participa da ceia, você precisa ter revelação do quanto você é amado de Deus. A ceia fala do amor de Deus, do quanto você é amado, do quanto você é importante para Deus, do quanto Deus não mediu esforços por você, do quanto Ele foi além daquilo que é o normal para não desistir de você. Então quem crê no amor de Deus espera coisas boas todos os dias. Tem gente que fica só esperando uma notícia, já viu isso? O telefone toca, ai meu Deus do céu, qual é o problema agora? Se eu chego e falo, não, vamos conversar. Ai pastor, o que eu fiz? Como assim? Meu Deus, presta atenção. Espera a notícia boa. Quem sabe que é amado de Deus está esperando boa notícia. Não existe notícia ruim para mim que seja o Senhor. Não tem notícia ruim para você. Entenda isso. Coloca no teu coração que tem notícia boa para você, amém? Acredite nisso, acorde assim, viva assim. Quem crê no amor de Deus não vive com medo, mas espera coisa boa, notícia boa. Deus tem coisa boa para você, amém, irmãos? Ah, pastor, mas a notícia lá fora é ruim, mas eu quero saber das outras notícias. Eu quero saber da notícia de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e a vontade de Deus é essa. Segundo ponto, segunda consideração, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Não se isole, não fique a sós.
Não ande sozinho. Não permita Satanás te isolar. Não permita Satanás tirar você do convívio de igreja. A ceia lembra do corpo de Cristo, de ser um só com Ele, mas de ser um só com meu irmão, ainda que esse irmão não é perfeito, ainda que esse irmão, ele não é tão legal quando você achava que era, mas você também não é tão legal. Você tem seus problemas, você tem suas crises, mas ser igreja é ser corpo, é ser família, é cuidar um do outro. Eu quero alegrar o teu coração nessa noite. Eu quero dizer para você, não fique sozinho, não fique longe de uma célula. Eu sei que toda célula tem problema, mas é célula. É na célula que você é cuidado, e é na célula que você tem a oportunidade de cuidar, é na célula que você é amado, é na célula que você tem a oportunidade de amar, de ser igreja. Não se permita se desvincular do corpo. Não se permita, irmão, ser arrancado do corpo, porque quem arranca do corpo é Satanás. O propósito do inferno é tirar você de andar em comboio, em grupos, e te colocar a andar sozinho. Porque você estando sozinho, você se torna presa fácil para Satanás. Então, em nome de Jesus, faça parte, permita-se a ser corpo de Cristo. Terceira consideração: quando nós tomamos a ceia, nós lembramos que somos justificados por Cristo. Não é as suas obras, não é o quanto você é bom, não é o quanto você é perfeito, é o sacrifício de Jesus, é o que Jesus fez naquela cruz, é a justiça dele. Nós chegamos diante de Deus pela justiça de Cristo. E o último ponto que eu quero aqui frisar com você: igreja fala de vida. Igreja fala de vida. Santa Ceia lembra a vida. Não, pastor, mas a ceia lembra a morte. Não, a ceia lembra aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que a vida prevaleceu. Não foi a morte que prevaleceu em Cristo, foi Cristo que prevaleceu sobre a morte. Foi Cristo que venceu Satanás, foi Cristo que venceu a morte. Então, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para mim, eu já sou justificado. Eu já sou justificado em Cristo Jesus. E ser igreja é isso, é saber que Deus olha para mim e me vê justificado. E ser igreja é você olhar para o seu irmão com o mesmo olhar que Deus olha para você. Ele não é perfeito, a irmã não é perfeita, mas nós nos amamos, nós cuidamos um do outro. Nós somos igrejas imperfeitas. Em nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, sim, somos imperfeitos, mas em Cristo somos perfeitos, porque somos a noiva de Cristo, somos a igreja do Senhor Jesus. Eu quero trazer você hoje para entender, faça parte de tudo aquilo que é parte da igreja. Não se permita se perder, não se perca no propósito, não se perca na caminhada, não se perca na trajetória. A pastora está aqui, é lindo comemorar o aniversário dela, é lindo honrar ela, meu irmão. O que importa para nós, para Joyce, eu tenho certeza, não é o aniversário dela, é o propósito cumprido da tua vida. É bonito honrar, é bonito agradecer e dizer: pastora, você é uma bênção, você é tudo isso e aquilo que nós dissemos, ok. Mas o que alegra o coração dela é ver você cumprir o propósito, é você alcançar o propósito de Deus na sua vida. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós amamos vocês, é para isso que nos colocamos todos os domingos na igreja, ou cada um em algum lugar, não importa. O que importa é que nós queremos levar você para o propósito de Deus na sua vida. Hoje é ceia, e Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba. Não é para se examinar e entrar em culpa, não é para se examinar e entrar em condenação, não, é para se examinar e depois participar. E hoje eu quero te perguntar, em cima disso que nós falamos agora, direitos e deveres,
Você tem direito de desfrutar o melhor de Deus, amém? Mas e os deveres? Quando Deus coloca, quando eu falo que deveres não é obrigação, porque Deus te dá o livre-arbítrio. Eu estou falando deveres de você poder desfrutar, fazer parte de uma família, fazer parte da igreja, fazer parte de um propósito. Eu quero chamar um grupo de louvor rapidamente, para mim não terminar de madrugada. Mas foi 15 minutos, olha que coisa, estou sendo transformado em Cristo Jesus.